Boa tarde, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso Comitê de Investimentos mensal. Para você que participou do nosso Comitê de Investimentos no mês passado, já está habituado com esse novo formato do nosso Comitê de Investimentos, mas para você que acompanha hoje pela primeira vez, eu vou explicar aqui um pouco da estrutura do Comitê de Investimentos, essa nova proposta que temos para o ano de 2021, de ter essa interação com vocês nesse acompanhamento mensal através do nosso Comitê de Investimentos. Todas as segundas-feiras, nós da Lema Economia e Finanças nos reunimos para debater assuntos sobre o cenário macroeconômico, acompanhamento dos ativos internacionais e definição da estratégia a ser adotada nas alocações que enviamos para vocês. Neste ano, a proposta é que o comitê mensal, esse comitê que a gente faz um acompanhamento maior do fechamento do mês anterior e algumas projeções para o próximo mês, a gente decidiu nesse ano realizar esse comitê de forma aberta, disponibilizando isso para vocês. A ideia é que você assista junto ao seu comitê de investimentos e tenha um pouco de noção, uma noção um pouco maior sobre o resultado não só dos ativos internacionais, nacionais, como do resultado dos ativos que você tem em carteira. Se você quiser se aprofundar ainda mais na análise feita por nós, não se preocupe, você pode solicitar através do chat do YouTube ou das nossas redes sociais, principalmente o nosso WhatsApp. Você pode solicitar a apresentação mais completa, nela vem dados mais robustos, notícias mais completas, um panorama mais geral do que vamos abordar aqui mais em tópicos. Começando a apresentação, nós iniciamos através de uma parte de cenário internacional. Vamos abordar algumas notícias e alguns indicadores de impacto internacional, que impactaram os mercados mundiais no mês de fevereiro. Depois vamos fazer um acompanhamento dos ativos internacionais, acompanhando o mercado de petróleo, o mercado de ouro, o mercado de bolsa americana, alguns ativos internacionais e o resultado de fechamento deles em fevereiro. Depois iniciamos o cenário nacional, na mesma estrutura, abordando notícias, abordando indicadores que impactaram o mercado nacional no mês de fevereiro. Logo após, vamos analisar os dados do relatório Focus do Banco Central, divulgado hoje, coletados na última sexta-feira, mas divulgados hoje pelo Banco Central. E depois faremos o acompanhamento dos ativos nacionais. E no final, algumas projeções para o mês de março. Dando início aqui à apresentação, vamos falar um pouco sobre a economia asiática, que tem impactado muito positivamente o otimismo dos investidores internacionais. Isso porque o Japão apresenta bom crescimento, os dados da economia japonesa têm apresentado forte crescimento. Os dados da China já vinham apresentando uma recuperação da economia asiática no final de 2020 e os dados mais positivos contra a economia japonesa no último trimestre de 2020 enfatizam esse otimismo maior. A gente pegar aqui a economia japonesa, cresceu no quarto trimestre do ano de 2020, mas tombou 4,8%. O crescimento só no quarto trimestre chegou a superar 10% de um trimestre para o outro. Um crescimento robusto também, na casa dos 10%, foi o crescimento da economia chinesa, e nós vamos abordar isso um pouco mais na frente, quando estivermos falando da alta das commodities nos últimos dias. Aproveitando o que eu falei da alta das commodities, o que de mais impacto internacional que refletiu também muito positivamente e depois negativamente no mercado acionário do Brasil, foi a alta no preço do mercado de petróleo, no preço do petróleo. Nós aqui interno analisamos mais profundamente o WTI, que é o preço do barril de petróleo americano. Nós vamos ver o dado dele mais detalhado à frente. Mas como eu falei, o crescimento forte da economia japonesa, da economia asiática como um todo, enfatiza esse crescimento do mercado de petróleo. Isso porque a China, por exemplo, é a maior compradora de petróleo do mundo.
e expectativas melhores com a recuperação chinesa trazem um reflexo numa alta nos preços de petróleo. Outro evento que impactou, né, esse dado foi o acordo da OPEP+, né, são os países mais produtores de petróleo, um acordo entre eles de diminuir a produção de petróleo. Então, com a diminuição da oferta de petróleo, o preço desse ativo também se valoriza no mercado. Avançando aqui, temos o dado da economia americana. Os Estados Unidos caíram 3,5% em 2020, apresentou um bom crescimento também nos últimos trimestres de 2020, mas ainda assim caiu forte, caiu 3,5%, e esse dado enfatizou também a decisão recente do presidente Joe Biden, que propôs um pacote de estímulos à economia americana e recentemente também foi aprovado pelo Congresso americano. O pacote que envolve cerca de 1,9 trilhões de dólares injetados na economia americana, e é importante a gente salientar isso aqui para os próximos meses. Isso pode ter um reflexo negativo, por um lado, que é puxando a inflação, que já inicia um debate a âmbito internacional de um crescimento na inflação nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Esse crescimento na inflação nos Estados Unidos é pautado pela elevação do preço do petróleo, das commodities em geral, mais especificamente do petróleo. E uma injeção de recursos tão grande na economia americana pode ainda mais aquecer essa inflação aí, se perpetuar durante o ano de 2021, pode haver uma mudança de estratégia, uma mudança de postura nos bancos centrais mundiais. Outro dado importante para ficar atento é que uma injeção de recursos tão grande tende a favorecer economias emergentes. Isso porque os ativos americanos, os ativos internacionais estão um tanto quanto esgotados, eles estão atingindo recordes de cotação desde 2020. E aí, com esse volume de recursos tão alto sobrando na economia mundial, deve ser destinado em ativos que estão um pouco mais defasados, como a economia mexicana, a economia brasileira, entre outras economias de países emergentes. Avançando aqui, essa expectativa maior, a elevação na expectativa quanto à inflação americana, não só americana, como no mundo inteiro, enfatizou também uma elevação nas treasuries, do pagamento dos yields, nas treasuries de 10 anos. A maioria das nações aí tiveram essa elevação, os investidores optaram por uma aversão a risco, tirando um pouco mais recursos de ativos mais voláteis, como ativos de bolsa, e destinaram a esses investimentos de renda fixa, títulos públicos um pouco mais longos, de 10 anos, em virtude desse ganho um pouquinho elevado, em comparação ao que tínhamos em 2020. Vale ficar muito atento também a esse movimento de inflação impactando nos juros futuros, não só no Brasil, mas a âmbito mundial. Avançando aqui, nós temos um compromisso acordado aí entre o G7, que é os 7 países de maior economia mundial, entraram em um acordo para fortalecer a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que ficou muito prejudicada, sua credibilidade ficou um tanto quanto prejudicada no final de 2020, sofreu muitos ataques, principalmente de Donald Trump, ex-presidente americano. Muitas críticas de vários líderes mundiais em virtude da pandemia de coronavírus, alegando que a OMS não soube lidar com esse vírus, não soube lidar com algumas definições que ela passou para países e não tiveram os resultados esperados. Então, existe um movimento entre as maiores nações mundiais de fortalecer a Organização Mundial de Saúde, tendo base que ela vai ser muito importante ainda na continuidade dessa pandemia de coronavírus, principalmente nesse programa de vacinação em massa adotado nas principais nações do mundo, principalmente também migrando um pouco de recursos para nações um pouco mais pobres. A gente já vê um forte movimento
desse grupo do G7 destinando vacinas à África, a países que não têm condição de implementar por si só um programa de vacinação. Então, eles acreditam que a OMS vai ser importante para esse movimento durante ainda a pandemia de coronavírus. Temos ainda a retomada da economia chinesa, como falamos anteriormente, quando estávamos falando do Japão. A China também tem apresentado dados fortes de crescimento, principalmente do seu setor industrial. Isso tem enfatizado um crescimento no preço das commodities, isso tem impactado um otimismo maior dos investidores internacionais quanto ao desenvolvimento da economia asiática, e também esse desenvolvimento da economia asiática puxando a retomada da economia mundial, alinhado aí ao programa de vacinação em vários países. Por exemplo, algumas nações asiáticas só iniciaram seus programas de vacinação no mês de fevereiro. O Japão foi um país que não sofreu tanto como outros países com a pandemia de coronavírus, tem tido aquecimento da sua economia nos dados mais recentes, e iniciou ainda também o programa de vacinação nesse mês. Então, as perspectivas para a economia asiática são muito positivas. O PIB do Reino Unido, foi divulgado no mês de fevereiro, que o PIB do Reino Unido caiu 9,9% no ano de 2020. O Reino Unido, que durante boa parte do ano conviveu com lockdowns e medidas de isolamento social, ainda vive hoje em dia, sofre bastante com a variante que foi descoberta no próprio Reino Unido. Mais recentemente, a variante brasileira também atinge já o Reino Unido, mas o Reino Unido, em compensação, num dado mais recente, é positivo, é o pioneiro no programa de vacinação contra a Covid-19 e é o que apresenta os resultados mais positivos até o momento. Então, esse dado quanto à vacinação no Reino Unido traz um pouco mais de otimismo à economia europeia para os próximos meses. Agora, falando dos ativos internacionais, vamos começar com o WTI, que é o preço do barril de petróleo americano. Como a gente falou recentemente, olha, você pode perceber aqui que só no início de 2021 a forte alta, acompanhada do mercado como um todo, mercado de petróleo e de commodities como um todo, ele apresentou uma forte alta desde o início de 2021, já acompanha 31,12% de alta só em 2021 e o mês de fevereiro respondeu por 19,38% de alta nos preços de petróleo medido pelo WTI, que é o preço do barril de petróleo americano. Já o dado do preço do ouro, tanto em reais brasileiros como em dólares americanos, tiveram, assim como os meses anteriores, meses de dezembro, novembro e janeiro de 2021 também, apresentaram queda na cotação do preço de ouro, tanto em reais brasileiros como em dólares americanos. Isso acontece porque no início de 2021 os investidores destinaram recursos a ativos mais voláteis, ativos um pouco mais arriscados, como os ativos em bolsa, vislumbrando esse ganho a mais. Em momentos de maior instabilidade, o preço do ouro tende a se valorizar bastante. Por exemplo, em 2020 ele fechou com uma alta próxima a 20%, diante de uma instabilidade muito grande que atingiu o mercado no ano de 2020. No ano de 2021, mesmo com a instabilidade recente que atingiu os mercados internacionais, os investidores não buscaram por esse ativo, destinaram recursos, por exemplo, como foi visto, aos títulos públicos internacionais de longo prazo, de um prazo mais longo, aí, cerca de 10 anos, que ficaram um pouco mais atrativos com essa expectativa de inflação mais alta nos próximos meses. Aqui trazemos também o dado do S&P 500, um dos principais índices acionários dos Estados Unidos, o que serve de benchmark para a maioria dos fundos de investimento que vocês podem investir, aqueles fundos que se enquadram no artigo 9.2 e 9.3, os BDRs ali no 9.3, eles tomam como referência o S&P 500, por isso que a gente acompanha o S&P 500 semanalmente
para ter um pouco mais de noção sobre esse indicador de referência para os investimentos no exterior. O S&P 500 fechou o mês cotado a 3.811 pontos, é uma queda em fevereiro de 2,61, mas em janeiro tinha apresentado uma rentabilidade positiva muito interessante e ainda acumula alta de 1,47% no ano de 2021. No mês de fevereiro, o S&P 500 até começou apresentando uma boa alta. A gente pode perceber aqui por essa parte do gráfico. Isso com o resultado de o resultado dos balanços de algumas empresas americanas, principalmente ligadas ao setor de tecnologia, que apresentaram um bom comportamento. Mais recentemente, com novas medidas de isolamento social adotadas na Europa e nos Estados Unidos, essa questão de uma expectativa um pouco mais elevada quanto à inflação nos Estados Unidos fizeram o S&P oscilar negativamente um pouco mais no final do mês, fechando aí a 3.811 pontos. Aqui temos a cotação do câmbio, do preço do dólar em reais brasileiros, fechando o mês em 5,52%, nova alta mensal para esse indicador, para a taxa de câmbio, variação positiva no mês de 1,23% e já acumula alta de 6,48% no acumulado de 2021. E diante disso, puxando aí a alta do dólar, também com essa oscilação um pouco maior dos investimentos acionários nos Estados Unidos, o mercado de bolsa nos Estados Unidos, nós temos esse movimento aqui para os fundos BDR, que se enquadram no artigo 9.3, então a maior parte dos recursos previdenciários de RPPS hoje em dia no exterior são investidos nesse artigo, no 9.3. Então a gente faz esse acompanhamento semanal também dos BDR, alguns BDRs mais conhecidos, os BDRs do Banco do Brasil e da Caixa, comparando também com seu indicador de referência, o Global BDRX. A maioria deles acompanha o Global BDRX muito próximo, e todos eles apresentaram um comportamento similar ao S&P 500, começaram numa boa alta, uma alta expressiva, mas depois oscilaram mais negativamente, principalmente no final do mês. Destacar aqui que pelo movimento do dólar, eles ainda tiveram uma rentabilidade atrativa acima da meta atuarial, considerada por nós aqui para comparação de IPCA mais 5,47, eles fecharam o mês ainda assim ganhando da meta atuarial. E no acumulado de 2021, um destaque muito positivo dado a eles têm uma rentabilidade positiva próxima a 10%, e superam bastante a meta atuarial, enquanto os índices de renda fixa e renda variável no Brasil oscilam mais para o campo negativo. E as perspectivas para o mês de março, a gente que pautado nesse cenário mais atual, faz algumas projeções para o mês de março, algumas questões para ficarmos atentos, que podem vir a surgir e mudar a estratégia de investimentos durante o mês de março. E a gente listou como impacto dos estímulos econômicos, esse pacote trilionário, e é o terceiro pacote trilionário aprovado pelo Congresso americano em menos de um ano. Então é uma injeção de recursos muito alta na economia mundial. Isso deve refletir, como já tem refletido recentemente, em elevação na inflação. Ambiente melhor na Europa com um programa de vacinação, principalmente em nações mais desenvolvidas como o Reino Unido, como a Alemanha. Variantes do coronavírus, a gente tem visto que recentemente tem surgido novas variantes do coronavírus e ainda não se sabe o impacto de fato dessas variantes para as nações. Um impacto na inflação de curto prazo nos Estados Unidos, conforme os estímulos que falei aqui, o pacote trilionário aprovado recentemente. Inflação no mundo inteiro. Diante também desses estímulos, que é um movimento feito não só lá nos Estados Unidos, como em várias nações mundiais. Incentivos monetários, incentivos fiscais às economias, tentando aí fazer com que a economia retome mais rapidamente, saia mais rapidamente dessa crise oriunda da pandemia de coronavírus.
Temos resultados do último trimestre de 2020, de algumas empresas, de alguns países, vão soltar nos próximos dias aí esses resultados e vamos ver o impacto desses resultados no mercado como um todo. A alta na cotação dos títulos, né, nas taxas cobradas dos títulos públicos de 10 anos, né, em virtude dessa elevação na inflação no mundo inteiro, e um movimento de aversão ao risco que foi observada principalmente no final de fevereiro. Se isso vai se manter durante o mês de março, diante dessa elevação na taxa dos títulos públicos de 10 anos, e um risco um pouco maior envolvendo aí ativos acionários. Vamos entrar agora no cenário nacional, começando por uma decisão lá no começo do mês, um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional de dar autonomia ao Banco Central, né, completa autonomia do Banco Central, dando um período do mandato do presidente, né, de 4 anos, entre o meio do mandato do presidente da República, ou seja, o presidente do Banco Central hoje, Castelo Branco, teria então 4 anos aí para ficar à frente do Banco Central. Esse era o momento mais oportuno de se fazer isso, porque é justamente a metade do mandato do presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí a ideia é ter um Banco Central de fato autônomo, né, independente, sem a vinculação, sem impacto das decisões do governo federal. Isso já vinha acontecendo, apesar de não ter sido uma medida, né, de fato aprovada no Congresso Nacional, já era um movimento feito nos últimos governos. O Banco Central teve papel fundamental para a economia brasileira nos últimos anos, em função dessa autonomia mais sem definição, mas esse programa mais de autonomia para o Banco Central, né, sem interferência do governo federal. A prévia do PIB, né, medida pelo Banco Central, é o índice IBCBR, caiu 4,5% em 2020. Né, o resultado do PIB deve sair nos próximos dias e deve apresentar resultado similar ao índice IBCBR, né, e retratar aí cerca de mais de 4% de queda na economia brasileira em 2020. Temos também para o Brasil, isso aqui no Brasil teve um impacto político também envolvendo no Brasil, a elevação nos preços de combustíveis. Aqui eu vou passar um pouco mais tempo abordando essa situação, porque ela foi o início da oscilação mais forte na Bolsa Brasileira, né, no principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa. Isso porque essa elevação no preço do petróleo internacional fez com que a Petrobras tivesse que reajustar o preço dos combustíveis. Pelo menos foi feito 3 reajustes só no ano de 2021. Isso porque, segundo a política de preços da Petrobras, é de replicar a variação do câmbio brasileiro e o índice de preço, né, o preço do mercado internacional do petróleo. O câmbio não tinha se oscilado tanto, mas, como a gente viu anteriormente, o mercado de petróleo subiu bastante a âmbito internacional nos últimos dias, então fazendo com que a Petrobras sempre fizesse revisões no preço dos combustíveis. Isso gerou um certo conflito com o presidente Bolsonaro, porque começou a gerar certas pressões ao governo Bolsonaro. A gente viu na última reunião do Comitê de Investimentos mensal que existia uma campanha para uma nova greve dos caminhoneiros. Uma nova greve dos caminhoneiros com o intuito de forçar o governo federal a intervir novamente, né, no preço, de intervir diretamente no preço cobrado pela Petrobras, né, como foi feito lá no ano de 2018, quando Pedro Parente era o presidente da Petrobras e Michel Temer era o presidente da República. Houve essa pressão, houve uma pressão de todos os setores da economia brasileira por isso. Houve um descontentamento do Bolsonaro com essa elevação da Petrobras. Ele até chegou a dizer que a última elevação tinha sido absurda, né? Era algo que era para ter
acontecido, veio acima das expectativas, né, e afirmou que não faria uma interferência direta na Petrobras, mas que essa alteração, essa elevação no preço iria ter o seu custo. Logo depois dessa declaração do Bolsonaro, o então presidente da Petrobras, Castello Branco, foi exonerado e foi nomeado para o seu lugar um general. O nome do general ainda está aí sobre a batina do Conselho da Petrobras, também do Congresso Nacional. O currículo dele não está consistente com o cargo, mas deve ser ele o novo presidente da Petrobras e deve ter sim uma interferência um pouco maior do governo federal dentro da Petrobras. Além disso, Bolsonaro, no mesmo pronunciamento, afirmou que os tributos federais impostos sobre os combustíveis iam ser zerados a partir de março. E aí ter esse reflexo mais imediato, nesse preço dos combustíveis já a partir do início de março. Novo auxílio emergencial, está em pauta aí. O presidente Bolsonaro também recentemente deu uma declaração dizendo que haverá um novo auxílio emergencial na casa dos R$250, vai ser um valor mais baixo, vai ser por um prazo menor também, mas isso vai ter um custo elevado para o Brasil, que para o Paulo Guedes, para o ministro da Economia Paulo Guedes, o Brasil já tem uma estrutura que foi firmada lá em 2020, já tem uma estrutura robusta para replicar um novo auxílio emergencial. A gente relembra aqui que o orçamento para 2021 ainda não foi aprovado. Nós não sabemos bem a trajetória do endividamento público diante dessa elevação nos gastos e ainda não aprovação de novas reformas do orçamento. Então, sempre uma elevação de gasto, mesmo que seja essencial, como é o caso do auxílio emergencial, traz um temor no mercado financeiro, por uma situação não saudável entre relação PIB e dívida, dívida-PIB brasileira. A reversão em indicadores de confiança da economia brasileira, principalmente do setor industrial, que apresentou bom comportamento de crescimento ali, uma retomada no final de 2020, o índice de confiança industrial do setor da indústria apresentou queda para o mês de fevereiro. Outro setor também, o setor de serviços, apresentou queda no índice do setor de serviços, isso por conta do avanço, o contínuo avanço da pandemia no país, atingindo aí recordes de novas contaminações, de mortes diárias por Covid-19, e levando também aos estados a adotarem novas medidas de isolamento social. Isso deve impactar nesses dois setores, principalmente nesses dois setores. O setor do agronegócio não fica tão impactado assim. Então, o índice de confiança desses setores caiu profundamente para o mês de fevereiro. E aqui vamos abordar os dados do relatório Focus do Banco Central. Como eu falei anteriormente, o dado foi divulgado hoje pelo Banco Central, mas a coleta dessas informações foi referente à semana passada. A gente destaca que o IPCA subindo bastante, a expectativa já está em 3,87, quanto ao IPCA fechamento de 2021. Já para a expectativa de PIB vem tendo uma reversão para baixo, uma revisão para baixo, saiu de 3,50 para 3,29. Os indicadores, no geral, a gente tem visto deterioração na expectativa desses indicadores econômicos. Basicamente, a gente vê redução na expectativa de PIB, crescimento na expectativa de inflação, crescimento na expectativa na taxa de câmbio, saiu de 5,01 para 5,10, e crescimento na expectativa quanto à taxa Selic, saiu de 3,50, como a gente tinha visto na última reunião mensal, para R$ 4,00, ou para 4%, desculpe. Então a gente vê uma deterioração geral nesses indicadores econômicos, na expectativa desses indicadores econômicos. Para os próximos meses também temos visto uma aceleração na inflação esperada para os próximos meses, e é isso, esse crescimento na inflação, na expectativa de inflação no curto prazo,
que enfatiza essa mudança aqui quanto à taxa Selic fechamento de 2021, saindo de 3,50% para 4%. Essa decisão o mercado acredita que já na próxima decisão do Copom, na próxima reunião, ele deve optar por uma elevação na taxa de juros, iniciar esse processo de elevação nos juros, o que já tem acontecido com a curva de juros, nós vamos ver mais na frente, e é isso que tem impactado negativamente o resultado dos índices de renda fixa, né, dos fundos de renda fixa que vocês têm em carteira. Avançando aqui, nós temos o acompanhamento do Ibovespa, né, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechando o mês em 110 mil pontos, apresentando uma rentabilidade negativa só em fevereiro de 4,37% e em 2021 negativa de 7,55%. No começo do ano ele começou até bem, né, crescendo, atingindo recorde de cotação. No início de fevereiro ele também retomou bons desempenhos. A Bolsa Brasileira crescia bastante no início de fevereiro, mas lá em meados de fevereiro, com a decisão da mudança na presidência da Petrobras, isso indicou forte interferência do governo federal na Petrobras. Relembro que a Petrobras é a ação de maior impacto no índice Ibovespa. A Petrobras, desde essa decisão, cai forte no mercado financeiro. Então, a Petrobras caindo forte no mercado financeiro, muito provavelmente isso replica negativamente no Ibovespa. Então, com esse resultado de queda acentuada nas ações da Petrobras, levou a uma queda acentuada no índice, no principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa. Já acumula aí uma rentabilidade negativa expressiva no ano de 2021. Aqui, como eu falei anteriormente, é o acompanhamento da curva de juros, os juros trabalhados diariamente no mercado financeiro. A gente tem visto aqui a curva mais baixa aqui, essa amarelinha, do dia 1º de fevereiro, e a mais recente, a linha azul, dia 1º de março, dia de hoje. A gente observa que em todo o seu trajeto a curva de juros se elevou, principalmente aqui na ponta longa e média da curva. Isso traz uma rentabilidade negativa, traz uma oscilação negativa muito forte para os índices de renda fixa. O resultado então do mês foi esse. A gente pode ver aqui uma oscilação negativa muito forte nos principais índices de renda fixa, destaque maior para o IMAB5+, que é o ativo mais volátil entre os índices de renda fixa, caindo aí 2,33%. Os índices acionários também caíram bastante. O Ibovespa cai 4,37%, como nós vimos, e em dólares americanos caindo 5,31%. Destaque positivo, novamente, apenas o índice dos BDR, o Global BDRX subindo 3,93%. No acumulado, a gente vai ver mais na frente, já supera os 10% em 2021, contra uma meta atuarial de 0,85%. Então aqui vale dar um destaque que não foi só o seu RPPS que apresentou rentabilidade negativa no mês de fevereiro. Não é só você que tem sofrido, tendo tido dor de cabeça nos últimos dias por conta de rentabilidade negativa com os investimentos realizados. É todo um mercado, não só de RPPS, mas também para a pessoa física, tem sido um desafio para gestores de recursos, a forma de alocar os recursos para buscar uma rentabilidade atrativa e compatível com a meta atuarial no ano de 2021. Aqui também vale salientar a diversificação na carteira. A gente não manter o recurso todo alocado em um tipo de investimento. A gente tivesse aqui com a maior parte dos recursos investidos no IMAB5+, a rentabilidade negativa para a carteira como um todo seria muito alta. Então, a importância de diversificar entre os ativos de renda fixa, os ativos de renda variável, os ativos de investimento exterior, para tentar conseguir acompanhar o mercado em momentos de alta e se proteger um pouco mais em momentos de queda. Aqui temos o acompanhamento da curva de juros com um horizonte um pouco maior, puxando lá desde o início do ano.
E nesse gráfico aqui fica mais ainda explicado o comportamento dos índices de renda fixa durante o ano. Essa linha de baixo aqui, a amarela, é lá do dia 4 de janeiro, né, e a mais recente aqui do dia 1º de março. A gente observa que toda ela mesmo teve uma elevação e na ponta média e longa da curva, uma forte elevação nos juros trabalhados diariamente no mercado financeiro. E o resultado, então, é esse, no acumulado de 2021, similar ao apresentado no fechamento de fevereiro. O destaque mais negativo aqui entre os índices de renda fixa, o IMAB5+, caindo 3,98%, o IRFM1+, caindo 3,37%, e entre os índices de renda variável, o Ibovespa caindo aqui 7,54%. Os únicos índices de renda fixa que apresentam rentabilidade positiva é o CDI e o IRFM1, os ativos mais conservadores, né? São eles os de característica extremamente conservadores, mas mesmo assim apresentam rentabilidade bem aquém da meta atuarial de 1,53. E o destaque positivo, novamente, o Global BDRX, o índice dos fundos BDR, subindo ali 10,28% no acumulado de 2021. Nós também realizamos semanalmente o acompanhamento daqueles fundos de renda fixa que adotam uma gestão ativa dos seus recursos, migrando entre IRFM, IMAB, IMAB5+, IRFM1. Eles ficam fazendo essa estratégia de acordo com o comportamento do mercado. Esses fundos têm sido criados recentemente por várias instituições, dado a essa postura mais dinâmica desses fundos, né, podendo migrar em momentos de maior incerteza de mercado, eles proteger um pouco mais a sua carteira, e em momentos de bonança do mercado, né, de crescimento do mercado, ele alocar em ativos mais voláteis. Eles são ativos interessantes para se ter em carteira, mas até eles, como os índices de renda fixa, os quais eles investem, estão todos no campo negativo no acumulado de 2021, eles também apresentam uma queda relevante nesse início de ano, aqui caindo cerca de 1% no acumulado do ano, também bem aquém da meta atuarial desses 2 meses. Isso aqui, desculpa, essa parte é sobre só o mês de fevereiro, né? Aqui o destaque do mês de fevereiro, acompanhamento desses fundos, e aqui o acompanhamento no acumulado do ano, apresentando rentabilidade negativa nesses índices, nesses fundos. Os fundos que ainda apresentam rentabilidade positiva são aqueles que adotam uma postura bem conservadora. Eles estão basicamente alocados em RFM1 e CDI, como a gente viu ali, estão crescendo, né? Estão no campo positivo, mas estão rentabilizando muito pouco, 0,08%, outros 0,15%, bem abaixo da meta atuarial. Temos aqui também as perspectivas para março, assim como abordamos no cenário internacional, vamos fazer isso para o cenário nacional também, dando ênfase ao descontrole com a inflação. Esse movimento já vem desde o final de 2020 e deve replicar em revisão, né, na taxa de juros por parte do Banco Central, né, a decisão do Copom. A próxima decisão já deve levar muito em consideração isso. Resultados da economia brasileira referentes ao último trimestre de 2020, como eu falei anteriormente, o resultado do PIB do 4º trimestre de 2020 e do fechamento do ano deve sair nos próximos dias. Novas medidas restritivas, a gente tem visto vários estados, adotando novas medidas restritivas, alguns adotando lockdown, outros toque de recolher entre um período. Uma série de medidas tentando conter aí o coronavírus. Variantes do coronavírus que ainda atingem forte a nossa nação. Retomada do auxílio emergencial e aqui a ênfase em um momento de alta na inflação. A retomada a gente entende que seja um momento que necessita de uma ajuda
como o auxílio emergencial por parte do governo federal, mas a gente também enfatiza um descontrole com a inflação nos últimos meses e dar recurso na mão da população, né, como de fato faz o auxílio emergencial, deve ter um impacto relevante na inflação. E aí, em um momento já de descontrole na inflação, vale a gente observar esse novo auxílio emergencial diante desse cenário um pouco diferente de quando foi realizado o primeiro auxílio emergencial. Elevação nos juros, diante desse cenário de alta na inflação, novo auxílio emergencial, o Banco Central deve começar a rever a sua política monetária, possivelmente elevando os juros nas próximas decisões do Copom. Oscilação nos principais investimentos, isso a gente viu, abordou melhor anteriormente nos índices de renda fixa e renda variável. Movimento de aversão ao risco é um movimento que tem sido visto internacional, pode ser replicado por o Brasil também durante o mês de março. É isso porque uma oscilação atinge mais forte os mercados acionários e uma elevação nos juros deve fazer com que alguns investidores busquem essa alternativa, principalmente títulos públicos pós-fixados, para tentar proteger mais a sua carteira de investimentos. E a queda do dólar. Algumas casas de análise apontam queda do dólar como uma possibilidade para os próximos meses, diante de uma injeção muito grande de recursos feita pela economia americana. Então, o governo americano está injetando dólar na economia mundial. Esse dólar, como eu falei, esse recurso deve ser repassado a economias emergentes, e aí, diante da teoria econômica, que fala quando há uma oferta muito grande de um produto na economia, o preço desse produto tende a cair. Então, a situação com o dólar seria similar, com muito dólar disponível no mercado, o preço desse dólar tende a cair. Então, a estratégia diante da queda do dólar é considerando esse cenário de forte injeção de recursos. Para finalizar, só para enfatizar aqui a questão da mudança das expectativas que têm sido feitas desde o início de 2021, vamos lá, a gente tem o resultado do PIB projetado no início do mês era de 3,47 para o fechamento de 2021, e o atual está em 3,29, uma revisão para baixo na expectativa do PIB. Para 2022 se manteve, todos os indicadores, as expectativas contra esses indicadores para 2022 se mantiveram, mas para 2021 houve essa redução aí em todos eles. Taxa Selic projetada era 3,50 no início do mês, está 4% já nesse final de mês. O IPCA esperado no início do mês era de 3,60, chegou aqui a 3,87, e a taxa de câmbio, que era 5,01, chegou aqui a 5,10. Então, essa deterioração nas expectativas dos indicadores embasa esse movimento mais volátil nos índices de renda fixa e renda variável no Brasil. Aqui finalizo minha apresentação, mas para você que quer se aprofundar nessa análise feita pela gente, reitero, faça o pedido através das nossas redes sociais, principalmente através do nosso WhatsApp, ou então no chat do YouTube. Você pode solicitar essa apresentação de forma mais robusta. A gente tem essa, você pode solicitar até outras apresentações, como a do mês passado, a gente pode disponibilizar isso para vocês também, e é importante você analisar esses dados junto ao seu comitê de investimentos, com o seu extrato na mão, extrato bancário na mão, vendo qual o índice de referência do seu fundo de investimento e entendendo o porquê que ele apresentou rentabilidade negativa ou positiva, para quem tem investimento aí no exterior, ou positiva, e aí você vai ter esse acompanhamento mais claro, com os dados e com as notícias que impactaram diretamente o seu investimento, tá ok? Então, muito obrigado pela presença de todos. Finalizo aqui a apresentação, mas nós da Lema estamos diariamente à disposição de vocês para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado e forte abraço.